e para poder deixar um tempo para quem quiser tirar algumas dúvidas também, que eu acredito que todo mundo tem diversas dúvidas. Então, eu acredito que não é momento da gente discutir se é momento ou não de implementar a lei, porque ela já está em vigor, então a gente precisa se preocupar com os impactos que ela pode trazer. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor no dia 18. A gente já tem impactos que a gente vem acompanhando, então, do dia 18 para cá, aumentou de forma substancial as reclamações no site do Reclame Aqui, relacionadas à LGPD. Já tivemos a primeira ação movida, ação pública movida pelo Ministério Público contra um site que fazia a venda dos dados de forma incorreta, não respeitando nenhuma regra. Então, já temos a lei em vigor e já temos impactos trazidos por ela. Muitas empresas estão me procurando e estão me questionando o que fazer para eu implementar a lei, e ainda mais num momento tão difícil que as empresas estão utilizando fundo de caixa para conseguir se manter no momento da crise. Então, eu quero trazer aqui, contribuir para as empresas que precisam começar de alguma forma, precisam de alguma luz e talvez não seja o momento de contratação de um jurídico, enfim. Eu entendo que, como eu estava falando, a lei ela é multidisciplinar, então ela traz regramento, ela traz diversas situações que são aplicadas tanto para o jurídico, TI, diversas áreas. Então, eu acho que o primeiro passo é montar um grupo multidisciplinar dentro da empresa, que tenha poder de decisão para começar a encabeçar essa implementação. Então, é importante sempre ter alguém do RH, alguém do administrativo, alguém do TI, para avaliar a situação da empresa. Então, vamos ver como a empresa está se comportando. A gente precisa definir se a empresa ela tem relação direta com o titular do dado ou se ela não tem. A gente tem algumas empresas que são desenvolvedores de software, então elas acabam não tendo a relação direta com o titular, somente com o controlador do dado, que é quem coleta esses dados. Então, a gente precisa entender ou se a empresa é mista, né? Se ela tem a relação direta, se ela tem relação também com o controlador. E a gente precisa lembrar que uma empresa, ela nunca vai ser só uma coisa. Ela pode ser a controladora dos dados quando ela coletar os dados dos seus funcionários. Então, essa relação, ela é controlador. Numa relação com o cliente, ela pode ser só operador do dado, porque ela só recebe o banco de dados para hospedagem em nuvem, enfim, dependente da finalidade desse contrato. Então, criando esse grupo multidisciplinar, é importante a gente elaborar o data mapping. O que é o data mapping? É o inventário de todos os dados que tem na empresa. Esse data mapping, em alguns casos, eu somente auxilio a empresa. Então, dependendo da necessidade da empresa, do momento, eu só vou fazer o acompanhamento e o direcionamento de como se faz. Então, o data mapping pode ser feito pela empresa. O que a gente faz? A gente separa por sistemas e a gente vai elaborar, a gente vai jogar nesse inventário todos os dados que a gente tem dentro da empresa. Então, a gente vai definir, por exemplo, nome, CPF, tem lá todos os dados. Por que eu coletei esses dados? Eu tenho autorização dele para utilização? Agora a gente precisa entender. Eu tenho autorização para todas as finalidades que eu utilizo? Porque muitas vezes eu tenho autorização, por exemplo, no meu caso, eu coleto os dados do meu cliente para prestar o quê? Um serviço jurídico. Mas, de repente, eu não tenho autorização para compartilhar esses dados com um parceiro meu, para a gente oferecer um serviço para ele. Então, a gente precisa entender para que eu utilizo o dado. Você coloca no seu inventário. Utilizo para prestação de serviço. Utilizo para emissão de nota fiscal. É bom detalhar para tudo que você utiliza e depois você comparar se você tem essa autorização ou se você pode utilizar sem autorização, como, por exemplo, para cumprimento de uma ordem legal. Eu posso ter os dados do cliente para emitir uma nota fiscal. É minha obrigação emitir essa nota. Então, levantando todo o inventário dos dados, você vai ter
a diretriz de como que a gente vai começar essa implementação. A partir daí, a gente vai criar um mapeamento de como serão os processos. Então, daqui para frente, como a gente faz a coleta do dado, como que a gente vai compartilhar com um terceiro, como que a gente vai transferir para a nuvem. Então, a partir daí, a gente cria mecanismos para realizar os processos necessários para estar implementados. Bom, além disso, a gente vai verificar nesse momento o que é desnecessário manter dentro da base de cálculo. Porque a partir do momento que a autoridade nacional ela for te fiscalizar, ela pode te pedir relatórios de impactos. Então, você vai responder perante o seu banco de dados. Veja, se eu tenho diversos dados que já não me interessa mais, por que eu vou mantê-lo no meu banco de dados? Se você manter, você vai aumentando o seu risco de sofrer uma infração, uma multa em cima desse banco de dados, tá bom? Bom, a gente precisa identificar que um dado vai ser usado para várias coisas. Então, no momento em que eu presto o meu serviço jurídico ao meu cliente, eu posso utilizá-lo, porque eu preciso prestar o serviço para ele. Quando a minha relação extinguiu, então a minha relação acabou aqui com o meu cliente, eu preciso manter esses dados na minha base pelo menos 5 anos para uma eventual prestação de contas, tá? Então, a gente precisa entender que em muitos momentos a gente vai manter os dados em sua base, mesmo sem o consentimento do titular. Por quê? Porque o consentimento do titular, ele é apenas uma das modalidades de possibilidade de tratamento. E o que eu gosto de dizer? Muitas pessoas dizem, mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela proíbe a utilização dos dados, o tratamento dos dados. Na realidade, ela não proíbe, ela viabiliza a utilização dos dados, tá? Então, a gente precisa entender o que é a lei. Pode falar. O pessoal está reclamando que o som está um pouquinho baixo. O meu seu som áudio. tá um pouquinho baixo. Deixa eu tentar aumentar aqui. Isso. Para mim tá 100%. Deixa eu ver aqui dentro do... agora tá melhor? Melhor, pessoal. Sim, melhorou. Pode continuar. Obrigado. Então, vamos lá. Bom, então, a partir do momento que a gente cria o grupo multidisciplinar, a gente elabora o inventário dos dados, que é o data mapping. O que a gente vai fazer? A gente vai criar mecanismos para mudar a cultura da empresa. É muito necessário que a gente entenda que a partir de agora a gente precisa ter uma relação transparente com o nosso titular do dado. Então, desde o empregado até o diretor da empresa, a presidente, todos precisam entender quais são as regras e o que a gente precisa implementar. Então, o que eu gosto de fazer? Cartilhas de procedimentos de utilização dos dados. Eu entendo que a gente precisa educar as pessoas como um todo da empresa, tá? Então, o que é interessante? É interessante que a gente crie regras. Então, por exemplo, neste momento que nós estamos em home office, a gente tem diversos empregados trabalhando em casa, né? Então, você precisa criar regras. Prestar atenção no Wi-Fi da sua casa, da sua residência, se ela está segura. Não compartilhar o seu computador da empresa, não acessar contas particulares no computador da empresa, porque o seu e-mail particular pode ter vírus. Então, a gente vai criando cartilhas informativas para a gente educar, desde o empregado, ao parceiro, ao terceiro, o cliente. Então, a gente vai educando todas as partes do que pode ser feito e do que não pode ser feito. Eu crio a cartilha com quem? Conjuntamente com o TI, que ele tem que me dizer o que é bom a gente resguardar. Então, alterar a senha com frequência, ele vai me falando
o que é necessário, o que é importante. A gente vai entendendo dentro da empresa o que é necessário para cada empresa, então, dependendo da relação que ela tem direta ou não com o titular, a gente vai criando cartilhas diferentes. Então, eu entendo que saindo do data mapping, é importante a gente criar medidas que conscientizem toda a empresa. Por quê? Todo mundo precisa estar adequado à LGPD, porque uma boa implementação entre diretores, entre jurídico e não transferido para os empregados, é um problema, porque eu, empregada que estou trabalhando em home office, eu posso colocar a empresa em vulnerabilidade porque eu não respeito as regras mínimas de segurança dentro da minha casa. Bom, depois que a gente cria esses mecanismos, que eu acho que a gente pode fazer várias etapas, então, criar cartilhas, palestras, a gente pode criar grupos onde cada semana alguém apresenta, vai debater o tema de forma diferente. Então, a empresa como um todo trabalhando para buscar melhorias para a implementação da lei, para a gente proteger a empresa como um todo. Passando por essa etapa da educação da empresa como um todo, o que eu acho que é importante? A gente analisar todos os documentos vigentes, aí é com o jurídico, então analisar contrato com parceiro, contrato com cliente, termo e condições de site, todos os documentos para a gente adaptar a legislação, tá? A lei da Lei Geral de Proteção de Dados, ela é muito similar ao Código de Defesa do Consumidor. A gente vai trazer uma mudança de comportamento muito importante. Ela traz muita proteção ao titular. Então, agora, a gente tem que criar mecanismos de que o titular do dado, ele vá consentir com a utilização de forma livre. Então, como que é essa forma livre? É você possibilitar que ele autorize a utilização da imagem dele, que ele possibilite a utilização do áudio dele, por exemplo. Então, você vai determinar todas as formas de utilização e possibilitar que ele autorize ou não cada forma de utilização. Lembrando, se for ordem legal ou outras possibilidades, a gente não precisa do consentimento. Alterando todos os documentos da empresa, eu entendo que é o momento da gente buscar de repente, a contratação de um seguro de cibersegurança. A gente já tem no mercado diversos seguros que cobrem incidentes de vazamento. Isso traz uma proteção para a empresa. A gente dizia que antigamente compliance de LGPD era importante porque você demonstrava para os seus parceiros, para os seus clientes, que você estava adequado, então pegava bem. Hoje, a gente diz que é uma obrigação. Muitas empresas que, inclusive, atuam com a União Europeia são obrigadas a estar implementadas com a Lei Geral de Proteção de Dados, senão multinacionais não contratam empresas que não estão em compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente precisa, passadas essas etapas, começar a criar os relatórios de impactos da empresa para que, se eventualmente eu for procurado pela autoridade nacional, o que eu vou fazer? Como começo a responder à autoridade nacional? Se você já tem esses relatórios prontos, você já demonstra que, no mínimo, você tem interesse em implementar a lei, que você tem interesse em respeitar a legislação. Além disso, o que a gente precisa entender? Que as empresas que têm a relação direta com o titular do dado precisa nomear um DPO, que é o responsável por todos os incidentes, todas as reclamações relativamente ao dado. Então, precisa identificar quem é o responsável. Então, por exemplo, se eu for acessar um site da empresa do Robson, eu preciso acessar e verificar de forma clara quem é o responsável pelas questões da LGPD na empresa. Então, eu sei que o Robson vai me responder qualquer consulta. Eu sei que o Robson, eu vou solicitar ao Robson a portabilidade dos meus dados. Então, a gente precisa ter alguém que vai ser esse canal. É o canal entre o titular dos dados, a autoridade nacional e a empresa. Então, ele faz esse controle.
Tanto é que as empresas grandes já estão criando plataformas de soluções de conflito dentro do seu próprio site, e agora estão criando essas áreas de contato direto com o DPO, né? Porque se você não tem o contato direto do DPO, como titular dos dados, vai chegar até a empresa e dizer, olha, me parece que os meus dados estão incorretamente no seu banco de dados, eu preciso que você me traga algumas informações. Você precisa trazer a facilidade para o titular de dados. E, além disso, o que eu entendo que é importante após todo esse diagnóstico da empresa, esse grupo multidisciplinar, manter o grupo multidisciplinar. Por quê? Porque a operação da empresa, ela não vai parar para a implementação, ela continua caminhando. Então, no decorrer do período, o que eu venho percebendo? Eu criei o programa da Lei Geral de Proteção de Dados para implementar nas empresas, ela dura no mínimo 6 meses. Após os 6 meses, as empresas continuam com a consultoria jurídica junto comigo e com esse grupo. Por quê? Porque existem demandas que a gente só vai entender na prática, como que a gente vai atuar dessa forma, como não vai ser, como a autoridade vai fiscalizar. Além disso, mudou nossa operação, como que a gente vai adequar aqui a Lei Geral de Proteção de Dados? Ou outra situação, eu tenho alguns clientes que hospedam banco de dados em nuvem, e alguns clientes solicitam, vocês estão de acordo com a LGPD? Então, a gente precisa estar sempre trazendo essa consultoria prática, que está muito em alta. Por quê? Porque se eu estou implementado a Lei Geral de Proteção de Dados, eu busco que o meu parceiro ou o meu cliente também esteja. Por quê? Porque se ele não tiver, a gente pode ter, eventualmente, uma responsabilidade solidária aqui nessa cadeia. Então, eu entendo que, basicamente, são esses procedimentos que a gente precisa adotar. E eu acho que já tem algumas dúvidas aqui, então eu acho que eu vou abrir, porque a gente tem uns 10 minutinhos que eu acho que seria interessante para tirar as dúvidas, né, Robson? Excelente, Martina. Eu também estou acompanhando aqui algumas dúvidas, você está acompanhando aí, né? Eu vi aqui que uma pessoa, Rosalvo, perguntou como é que funciona essa situação do marketing, né? Por exemplo, um e-mail marketing que você tenha e você precisa encaminhar informações ou passar informações sobre produtos para clientes ativos e para novos clientes. Como é que ficaria isso? Qual seria a preocupação a partir de agora em relação a isso? A história do e-mail marketing, ela pode estar enquadrada numa possibilidade de utilização pelo legítimo interesse do controlador do dado. Então, a lei, ela possibilita que você utilize o e-mail marketing sem a necessidade de coleta do consentimento do titular, para oferecer serviços para ele. O que a gente precisa entender? Que você precisa possibilitar que ele te diga, olha, não quero mais receber. A partir do momento que ele te diga, não quero mais receber, você tem que deletar ele do banco. Mas, se você tem o seu mailing pronto, com todos os e-mails da empresa, dos seus clientes, como de futuros clientes, sim, você pode enviar o e-mail marketing. Só cuidado que tem algumas empresas que vendem e-mails, né? Aí a venda de e-mails para e-mail marketing aí já não é autorizado pela legislação. Significa que, por exemplo, o Robson agora, quando passar algum convite para a participação de um Fast Live, eu pergunto se eu posso colocar lá uma pergunta, se ele autoriza eu enviar, ou o que você sugere? Por exemplo, uma linha aqui, uma autorização? A autorização, eu entendo que você não precisa nesse caso, que você possa usar, porque tem a base legal, que é o seu legítimo interesse. O que você precisa disponibilizar para a pessoa que está recebendo é a possibilidade de dizer, olha, não quero mais receber esses e-mails. Então, você coloca ao final que é comum. Se você não quiser mais receber esses e-mails, responda esse e-mail, clique aqui. Informe, peça para parar de... Posso pedir para ele solicitar que eu não envie mais e-mail, ou tem que ter uma exclusão imediata dele?
Não, ele pode solicitar. Você pode Tá, deletar em 15 dias da solicitação, então você não precisa ser imediatamente. entendi. A cartilha que você também estava se referindo é perguntada aqui, né? Se é sobre a política de segurança de informação. A cartilha que você se refere. Eu me refiro a diversas cartilhas. O que eu vejo? Dependendo da necessidade da empresa. Então, a gente produz cartilhas, por exemplo, de segurança da informação no trabalho. Ah, então a gente vai adequar o que o empregado utiliza da empresa. Ah, ele utiliza o celular, ele utiliza o computador, então a gente vai adaptando para esse empregado. Ou a gente cria cartilhas de como o seu cliente deve utilizar as informações que ele recebe, ou o seu parceiro. Então a gente vai adequando, são diversas cartilhas que eu vou preparando, a depender da necessidade e da relação que a gente tem com a determinada pessoa. Tá. Como é que a empresa consegue provar que ela está em compliance com a LGPD? Qual seria a evidência de prova É, que ela está? são diversas provas que a gente vai produzir. Quais são elas? Primeiro, a parte técnica. A gente precisa demonstrar que as licenças dos computadores estão ativas. Eu sei que acho que o Windows, a partir do Windows 10, está de acordo com a LGPD. Antivírus. A gente tem a parte técnica, que vai te dizer se você está com dispositivos que garantam a segurança das informações dentro desses dispositivos. Além disso, você vai demonstrar pelos documentos que você tem, então os contratos, documentos de coleta de consentimento, termos de responsabilidade entre a empresa controladora e a operadora, e a elaboração desses relatórios de impactos que podem ser solicitados pela Agência Nacional ou Ministério Público. Então, como que a gente comprova? Diversas formas. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, eu estou tentando entendê-la. Quem fez a pergunta foi. É uma geral, não tem o nome aqui. A lei demonstra uma grande responsabilidade para o gestor de dado, pessoa física. Como pode uma empresa pequena arcar com isso? Em termos de responsabilidade, acho que para a pessoa física, acho que a pessoa ficou preocupada com isso. Transfere uma responsabilidade de empresa para uma pessoa física? O que acontece, né? A lei, ela é aplicável para qualquer empresa. Então, há muito essa discussão, sim, por que uma regra é aplicada de forma igual para grandes empresas e pequenas empresas. O que a gente tem? A gente tem a necessidade de implementação. Por óbvio que uma empresa menor é mais fácil de você estar implementado com a Lei Geral de Proteção de Dados. E as multas, como elas vão ser aplicadas? Sobre o faturamento da empresa. Então, a regra vai ser para todas, todo mundo tem que se adequar, porém, os impactos dela, ela pode ser maior ou menor a depender da quantidade de dados que você trata, da sua forma de atuação. Então, se você já está, o que a autoridade nacional vai verificar no momento da autuação? Vai verificar se você já tem mecanismos de proteção, se você está tentando implementar a legislação. É totalmente diferente de uma empresa que não fez nada. Simplesmente continua coletando os dados, faço o que eu quiser, vendo para lá, transfiro para cá e não faço nada. Essa vai ser uma atitude que vai ser levada em consideração pela Agência Nacional para te fiscalizar. Entendi. Uma outra pergunta. Depois de usar os dados de um cliente para a emissão de uma nota fiscal, por exemplo, é necessário apagar os dados, né, desse emissor, do sistema emissor ou não? Depende. Porque o que acontece? Às vezes você precisa guardar esses dados para a sua contabilidade, então você precisa manter lá 12 meses para os seus lançamentos contábeis. Às vezes você precisa manter esses dados para prestar contas para esse próprio cliente. Então você precisa identificar se você vai ter uma relação pós-contrato ou pós-relação jurídica com esse cliente. Se você não precisar de forma alguma, aí você deleta. Agora, se você for precisar, você mantém.
ou se no momento da relação que você estabeleceu a relação com esse titular, se você disse, olha, eu vou utilizar esses dados também para te oferecer serviços posteriormente, eu vou te oferecer para... Você coloca outras finalidades e ele concordou, você pode manter o dado também. Perfeito. Vamos pegar um exemplo de um escritório contábil. Quando ele celebra o contrato com os clientes dele, a pergunta é, precisa mencionar alguma cláusula em que esse cliente autoriza a utilização dos dados? Em caso positivo, precisa fazer algum adendo para aqueles contratos que já estão vigentes? Você sugere algum aditivo? Então, eu sugiro que se elabore uma cláusula dizendo que a coleta dos dados neste momento será, por exemplo, para prestação de serviço contábil. Se você vai utilizar somente para isso, só para fins contábeis, só para essa relação que você está estabelecendo, você não precisa pedir o consentimento, mas você comunica para que você vai tratar esses dados. Então, você diz, olha, eu estou coletando, eu vou armazenar no meu servidor próprio, por exemplo, para te prestar o serviço, tá? Agora, se você quer utilizar para mais algumas outras possibilidades, é importante que você peça a autorização dele. Se for só exclusivamente para prestação de serviço, não. E é bom fazer o adendo ao contrato, sim. Porque inclusive claro e transparente com o seu cliente. Muitas vezes esses escritórios também utilizam dados dos empregados, né, daquela empresa. Então, acho que tudo isso é importante, sim, constar do contrato, uma cláusula específica sobre esse tema, não é? A gente diz que até a fase pré-contratual do empregado é importante, porque muitas vezes você recebe um currículo de uma pessoa para uma vaga, e aí o que você faz com ela? Você joga no lixo comum. Mas você tem o dever também de proteger esses dados que estão de forma física. Então, você precisa triturar, você precisa tomar cuidado para que ninguém tenha tirado cópia desse currículo na máquina. Então, nas relações de trabalho também tem bastante impacto. Você acha que a Anne está perguntando aqui para quem é do RH, detém muitas informações de funcionários. Nesse caso, pode haver alguma fiscalização referente a essa retenção desses dados, né? Pode haver, porque o que a gente vê que às vezes na prática as empresas elas coletam mais dados dos empregados do que é necessário para a relação propriamente dita. Então, por exemplo, às vezes a empresa pede sua opção sexual, religiosa, a gente já está passando do limite, ou seja, eu preciso coletar os dados que eu de fato vou precisar para atuar na minha relação com você. Então, o RH precisa verificar se os dados que eles estão utilizando são necessários para essa relação, primeiro ponto. Segundo ponto, se esses dados estão protegidos também. Porque alguém da empresa pode vir a ter acesso e pegar todos os dados de todos os funcionários, ou esses dados podem vazar na internet, enfim. E o que eu digo? Entre 10 hackers vivendo no mundo, a gente tem 7 no Brasil. Então, a possibilidade da sua máquina ser hackeada é muito maior do que a gente imagina. Por isso que também precisamos da parte tecnológica para garantir a segurança desses dados que a gente vem mantendo dentro da empresa. Entendi. Bom, a gente vai aqui para a última pergunta, já estamos a 1 minuto para terminar, né? Então vamos lá. A empresa tem que ter uma política de segurança da informação e uma política de privacidade de dados, por exemplo, que nada foi falado, ela está dizendo que nada foi falado sobre segurança física. É obrigado também? Alguma outra? É obrigado, sim. Eu não sei se a pergunta é segurança física com relação aos dados fisicamente coletados, se essa é a diferença. Se for, sim, a gente precisa manter a segurança tanto dos dados coletados, por exemplo, o currículo entregue fisicamente para mim, quanto os dados coletados de forma eletrônica. Então, por exemplo, quer fazer parte da nossa equipe? Preenche o formulário aqui. Então, a gente precisa manter a segurança dos dados tanto fisicamente quanto eletronicamente. Eu estou vendo que estão vindo mais dúvidas
Estamos com mais de 18, 20 questões aqui que não vão poder ser respondidas, infelizmente, né? Mas eu diria que vale a pena a gente fazer compilar essas, né, essas dúvidas e a gente tentar responder da melhor forma possível. De repente, se a gente puder fazer uma segunda rodada de Fast Live, né? E de Eu repente me com coloco à 40 minutos. disposição, Robson, da forma que vocês quiserem. Se você quiser me passar, eu posso responder cada um. A gente pode eu posso gravar um vídeo para enviar para vocês, ou a gente marca mais uma live. Eu fico à disposição, que eu acho que o tema é bastante bastante interessante. Muitas pessoas têm dúvidas, eu também tenho uma série de dúvidas. Nós fizemos aqui, então, um primeiro experimento, pessoal, da Fast Live com um tema mais complexo, né? Porque ele bastante complexo, ele atinge todas as pessoas, física, jurídica, e, é claro, não dá para falar como a gente gostaria, tudo em 30 minutos. A gente até fez aqui diria que um milagre. Mas eu gostei da participação, foi muito interessante, muita gente participou, ou seja, prova de que o tema necessita mais uma rodada, acho que de repente com 40 minutos, né, para a gente poder então ficar um pouco mais à vontade e tentar atender e responder o maior número possível de pessoas. Não vamos conseguir fazer isso hoje, mas eu prometo a todos vocês que estão participando de que faremos uma segunda rodada, porque realmente tivemos um grande volume de pessoas participando. Achei bastante interessante. Quero agradecer a todos vocês que participaram, que te mandaram enviar as dúvidas. A gente vai fazer aqui uma filtragem dessas dúvidas, prometo que farei isso, para poder retornar a todos vocês. Também quero agradecer a doutora Martina, que sempre muito prestativa com a gente. Vamos voltar a falar. Depois que terminar aqui, eu quero ligar para você para a gente falar um pouquinho sobre esse tema e a gente conseguir fazer uma outra rodada. Doutora Martina, muito obrigado mesmo pela sua participação. Deixo você, então, para fazer a finalização. E até breve, né? Até breve, isso mesmo. Obrigado, pessoal. Até a próxima, então, Fast Live. Grande abraço a todos vocês. Obrigado pela presença. Um abraço para todos. Tchau, tchau.